Graça, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nesse domingo nós vamos concluir a nossa série de mensagens sobre missões e para isso nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. João 4, versículo 35. João 4, 35. Nós iremos meditar um pouco no que diz esse texto e entender qual é o nosso chamado como igreja e o que nós devemos fazer. Amém? João 4, 35 diz o seguinte: Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor trate conosco mediante a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor me dê a graça para comunicar, ó Deus, com fidelidade, Senhor, aquilo que está no texto e que o Senhor dê a graça a todos nós para colocar em prática, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. O tema dessa mensagem os campos estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita. Conforme o Senhor Jesus disse aos discípulos aqui. Pois bem, para um agricultor não existe nada como a época da colheita, né? Não existe nada como a colheita para um agricultor. Não existe nada que se compare à colheita, né? Pois ela é a coroa do seu trabalho. A coroa do trabalho, né? Todo o sacrifício e todo o suor que ele gasta no preparo da terra, na semeadura, na irrigação, né? No cultivo, na poda, né? Para algumas plantas que precisam disso. Todo esse trabalho é coroado pela a colheita, né? A colheita é o resultado do trabalho. O resultado do seu trabalho e todo o sofrimento que ele passa, né? Toda a dificuldade que é passada no processo do cultivo, ela é superada pela alegria de colher, né? Pela bênção de desfrutar do produto da colheita. A colheita é o ápice. E o Senhor Jesus está usando essa imagem aqui para falar do trabalho nosso como igreja. Vamos entender aqui o que isso quer dizer, né? Então, como eu falei, né, a colheita é o momento mais aguardado, o momento principal, né? Se depois de tudo o que o agricultor faz, se não há colheita, né, está perdido todo o esforço. A colheita é o objetivo principal, né? O alvo, é aquilo para o qual o trabalhador se esforça, para obter frutos. Frutos. É por isso que o salmista, usando essa mesma figura, essa mesma metáfora, né, ele fala lá no Salmo 126, né, bem conhecido aquele versículo. Os que semeiam com lágrimas, né, com alegria, colherão, ceifarão, né? Embora seja dificultoso, mas a colheita ela é tão abençoadora que tudo que passou, as tristezas, o sofrimento é esquecido, né? Por conta da alegria que vem com a colheita. Então, irmãos, como crentes, nós também temos o privilégio e a alegria de participarmos
de uma colheita, né? E o produto dessa colheita, ele possui um valor insuperável, um valor imensurável. Nós também participamos de uma colheita, e aquilo que nós colhemos tem um valor imensurável. Não se compara com qualquer outro cultivo que exista nesse mundo, né? A coisa mais preciosa que possa ser cultivada nesta terra e colhida não se compara com aquilo que, como crentes, nós somos chamados a colher. E participar dessa colheita não é apenas um privilégio, né, mas é também uma obrigação. O Senhor Jesus nos delegou esse trabalho. Ele nos contratou para a sua lavoura, como trabalhadores, né? Então nós temos uma obrigação de cumprir esse trabalho, entregar os frutos para o dono da lavoura. E que colheita é essa? Que colheita é essa? E tem tudo a ver com o tema de missões que nós temos abordado neste mês, né? Essa colheita, ela é de natureza espiritual. É uma colheita de natureza espiritual e eterna. E esse produto que é de valor imensurável, irmãos, são almas. O produto da colheita, aquilo que nós colhemos como crentes, que devemos colher como crentes, são almas. A colheita do Senhor é uma colheita de almas, de vidas. Mas você pode se perguntar, por que nós devemos nos importar com isso? Será que isso não é uma obrigação somente do pastor ou do missionário? Será que isso não é responsabilidade apenas de alguns? E eu quero reafirmar aqui, através da Bíblia, da Palavra de Deus, que essa é uma responsabilidade de todos nós, como crentes. Todos nós. E antes da gente entrar com mais profundidade aqui na passagem que nós lemos em João capítulo 4, eu gostaria de apresentar 3 motivos pelos quais nós devemos estar envolvidos nessa colheita. Somente para a gente reafirmar a importância do nosso envolvimento. Primeiro, o motivo é que ela, como eu já falei, é uma obrigação. É uma obrigação. Lembremos da grande comissão, né? Do imperativo da grande comissão, né? O que é que Jesus fala lá em Mateus capítulo 28, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Fazei discípulos de todas as nações. Ide, né? Nós temos um imperativo. É uma obrigação de fazermos discípulos, colhermos almas. O segundo motivo pelo qual todos nós devemos estar envolvidos é que essa colheita, participar desse trabalho, ela é necessário para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Veja só, a nossa vitalidade e a nossa nutrição espiritual como filhos de Deus depende desses frutos. Depende de produzirmos esses frutos, entregarmos esses frutos para Deus. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui no versículo 34 do capítulo 4 que nós lemos, um pouquinho antes. Veja só. Referindo-se à tarefa de ganhar pessoas, de fazer discípulos, de evangelizar, Jesus falou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Veja só, a minha comida. Eu sou nutrido, né? Eu estou de pé espiritualmente, o Senhor Jesus está falando. Por fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus passa por pregar o Evangelho, fazer discípulos.
Então, se nós quisermos viver espiritualmente, estarmos vivos como igreja, como crentes, né, vivos para Deus, nós precisamos colher, precisamos fazer discípulos. Como uma pessoa não vive sem comer, sem estar bem nutrida, nós não viveremos espiritualmente se não colhermos, não estivermos envolvidos nesse trabalho. Então, primeiro, é uma obrigação. Jesus mandou fazermos isso. Segundo, é necessário para a nossa nutrição, para o nosso crescimento espiritual. E terceiro, a recompensa desse trabalho é eterna. Como eu falei, as almas possuem um valor imensurável. Almas são as únicas coisas que restarão para a eternidade, né? Tudo vai passar, o nosso emprego, aquilo que conquistamos, até mesmo a nossa família. Os laços que haverão entre as pessoas na eternidade serão de uma outra natureza. Até mesmo a nossa família passará, mas as almas não passarão. Tem um valor eterno. E a recompensa por colhê-las é eterna, porque as almas são eternas. A recompensa é eterna. Aqueles que acumularem tesouros dessa natureza terão uma riqueza eterna. Se você quer investir em um negócio que não vai dar prejuízo, invista em almas para o reino de Deus. Elas não se perderão. Pois bem, irmãos, eu elenquei esses motivos para que nós saibamos a importância de dedicarmos a esta tarefa. E agora o que nós faremos é, olhando aqui para o texto de João 4, da passagem de Jesus com a mulher samaritana, nós vamos discernir aqui como nós podemos fazer isso. Sabemos da importância, sabemos da necessidade. Vamos então entender como podemos fazer, como devemos efetuar essa colheita de modo eficaz, observando o exemplo de Jesus. Como devemos colher almas para o reino de Deus? Vamos extrair aqui do texto 3 lições que nos ajudem a desempenhar esse serviço para o Senhor. Primeira lição que nós discernimos aqui na passagem é que nós devemos levantar os nossos olhos. Para colher almas, devemos levantar os nossos olhos e ver os campos. Primeira lição que Jesus nos deixa é: levante os olhos e veja os campos maduros. Não é isso que diz o versículo 35? Vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos. Pois bem, irmãos, para colher almas para o reino de Deus, nós precisamos ter um olhar atento e dirigido para a nossa tarefa. Precisamos estar focados na nossa tarefa. Ou seja, isso significa que nós precisamos ter um olhar atento para as pessoas. Lembre-se de que a lavoura de Deus consiste em almas, e almas são pessoas. Precisamos olhar para as pessoas. Precisamos olhar para o nosso próximo. E de maneira especial para aqueles que não conhecem a Jesus. Para aqueles que precisam do reino de Deus em suas vidas. Precisamos levantar os nossos olhos e olhar para essas pessoas. Olhar os campos. Olhar os campos. Sem olhar, não colheremos. Somente com esse olhar atento é que nós podemos ver os campos que estão maduros para a colheita. É isso que Jesus está dizendo. Olhem os campos. Somente com esse olhar atento a gente vai poder ver as pessoas que estão prontas para receber a Jesus. Maduras.
para a colheita. Somente olhando as pessoas que estão prontas para receber a Jesus, aqueles que aceitarão a Jesus assim que ele for apresentado, aqueles que estão sedentos pela água da vida, como fez a mulher samaritana aqui, nessa passagem, nessa história conhecida. Nós devemos levantar os nossos olhos e ver os campos maduros, ver aqueles que estão sedentos, exatamente como Jesus fez aqui. Agora atente para a seguinte observação. Tomando como modelo aqui o encontro da mulher, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, e a passagem dele por Samaria. Tomando como modelo de colheita essa passagem, muito provavelmente as pessoas que estão prontas serão as mais improváveis. As menos prováveis é que estão prontas para receber a Cristo. Veja só. Volte um pouquinho aí para o começo do capítulo 4, no versículo 4. João 4, versículo 4. Provavelmente as pessoas para as quais nós devemos olhar serão as mais improváveis. Jesus olhou para dois grupos de pessoas improváveis aqui nesse capítulo, nessa passagem. Ele nos manda olhar, levantar os nossos olhos, e foi exatamente isso que ele fez. Primeiro, ele olhou os samaritanos, que aqui diz o verso 4. Era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Alguns estudiosos dizem, não há consenso, pelo menos não entre os que eu consultei, que esse percurso que Jesus realizou, ele estava vindo da Judeia para a Galileia. E quando o texto diz que era necessário passar por Samaria, provavelmente essa necessidade era uma necessidade mais espiritual do que geográfica. Por que isso? Porque a rota convencional de onde Jesus se encontrava não exigia passar por Samaria. Mas Jesus meio que deu um arrodeio, para passar em Samaria, porque ele viu aquela necessidade. Ele olhou para aquelas pessoas, olhou para os samaritanos. Enquanto Jesus encontrou um campo estéril em Jerusalém, entre os judeus, Jesus achou um campo muito frutífero em Samaria e na Galileia. Olha que coisa paradoxal, Jerusalém, o centro religioso, onde nós talvez pensássemos que Jesus fosse encontrar o maior número de discípulos, onde a gente pensasse talvez que as pessoas estariam ansiosíssimas por aguardar um Salvador, por aguardar o Messias, mas não foi ali. Não foi em Jerusalém, nem na Judeia. Jesus olhou para Samaria e ali ele encontrou um campo muito frutífero. Ele encontrou pessoas que estavam dispostas a ouvir a palavra de Deus. Mas para isso ele precisou olhar, olhar para os improváveis. Samaria e Galileia, ali naquelas regiões assim desprestigiadas, mas ali naquelas regiões sem prestígio, que não tinham o prestígio que a Judeia e Jerusalém tinham, ali tinha gente que dava ouvidos de boa vontade às palavras de Jesus e que cria nele. Samaria, Olha, quem imaginaria Samaria? Samaria para
os que não conhecem a história do Antigo Testamento, e para os que conhecem eu vou relembrar aqui, era uma região que a idolatria tinha chegado primeiro, né, entre o povo de Israel. O reino, depois de Salomão, foi dividido. Já mesmo no reinado de Salomão, as coisas já começaram a declinar. Salomão começou a adorar outros deuses. O reino então foi dividido. Samaria tornou-se a capital do reino, governado por Jeroboão, aquele que dividiu a nação, e ele instalou um culto idólatra ali. Então, ali é chamado Reino do Norte, né? Aquela região ali sofreu um declínio moral abrupto, até que chegasse a conquista pelos assírios, e então o povo foi completamente miscigenado. Não havia mais pureza étnica ali, né? Aquela pureza étnica que os judeus tanto prezavam. O povo foi misturado e aquilo que estava ruim piorou. Aí é que começou a haver idolatria mesmo. E aquele povo de Samaria era um povo que tinha uma teologia toda troncha, né? Uma religião idólatra, uma religião bagunçada, totalmente distante da ortodoxia ali de Jerusalém, né? Mas ali Jesus encontrou crentes, olha só. Foi ali que Jesus encontrou ouvintes, sedentos por ouvir. Quem pensaria nisso, né? Entre os hereges, entre a galera alternativa, né? O povo que estava à margem da religião oficial. Em Samaria, Jesus encontrou pessoas prontas para ouvir a mensagem. Mas Jesus não apenas olhou para Samaria, né? Os samaritanos de modo geral. Ele olhou também para a mulher samaritana. Jesus viu a mulher samaritana. Eu não vou revisitar aqui a história, mas acontece que Jesus chega ali naquele poço, cansado da viagem, senta-se ali próximo para descansar, e vem a mulher samaritana numa hora improvável, na hora do calor do meio-dia, tirar água. Jesus vê aquela mulher. Jesus então aproxima-se dela e ama aquela mulher. E aquilo também era uma contradição gigantesca para as convenções sociais, né? Tanto que ela, quando Jesus se dirige a ela, ela estranha, né? Ela diz: como o Senhor, sendo judeu, fala comigo que sou samaritana? Estranho. Porque os judeus se consideravam superiores, né? Os judeus não se davam com os samaritanos. Desprezavam os samaritanos por serem um povo miscigenado, por serem um povo idólatra, herege. Mas Jesus aproximou-se dela. Contrariando as convenções sociais, ele se dirigiu e conversou com aquela mulher. Ele quebrou as barreiras do gênero e do estigma moral, porque viu as necessidades espirituais dela. Era uma contradição, primeiro porque era um judeu e um samaritano. E outra contradição era que era um homem e uma mulher, né? Os rabinos daquela época, os homens judeus de forma geral e os rabinos especialmente, eles não se dirigiam às mulheres, né? Mas Jesus ignorou, porque viu as necessidades espirituais dela, porque viu que ela estava sedento pela água da vida. Tanto é, se você olhar para o diálogo, como ela demonstra abertura para o que Jesus estava falando, tinha a dizer.
Então, irmãos, levantemos os nossos olhos e vejamos os campos. Busquemos discernir as necessidades espirituais das pessoas e levar a mensagem de vida àqueles que estão prontos a receber. Jesus olhou para os samaritanos, Jesus olhou para aquela mulher. Devemos também levantar os nossos olhos e olhar os campos. Essa é a primeira lição que devemos extrair aqui do texto. A segunda lição é que a hora de colher é agora. A colheita é imediata. Veja novamente o verso 35, né? Jesus diz: vocês não dizem que ainda faltam 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros. O fato é, irmãos, que no momento em que olharmos para os campos, nós veremos aqueles que precisam ser colhidos, aqueles que estão maduros e prontos. Neste exato momento, neste momento aqui que eu estou falando, existem pessoas nessa condição, pessoas que estão prontas para receber o Evangelho, prontas, como aquela mulher estava, como os samaritanos estavam, prontas para receberem o Evangelho. Nós aprendemos com isso, irmãos, que a colheita espiritual, a colheita para a qual o Senhor nos chamou, ela não espera. Na Palestina, na época de Jesus, o período entre o plantio e a colheita geralmente durava de 4 a 5 meses, Por isso que Jesus fala isso que nós dizemos aqui, Provavelmente se referindo a um costume deles, Talvez até um ditado que houvesse ali. Vocês não dizem que faltam ainda 4 meses? Isso pensando ali na colheita material, de trigo, de cevada. Mas Jesus demonstrou que a colheita do reino já está acontecendo. Já está acontecendo a colheita do reino. E aqueles que olharem para os campos verão que há muito trabalho para ser feito. E que o tempo de espera acabou. Já está rolando o trabalho. Precisamos pegar os nossos cestos e ir para os campos, colher. Os campos estão maduros. Como nós devemos então colher? Como levar o Evangelho àqueles que precisam? Como nós efetuamos essa colheita de fato? E veja, novamente a gente aprende aqui com o exemplo de Jesus. O que é que Jesus fez com a mulher samaritana? No contato com a mulher samaritana, Jesus simplesmente ele desenvolve uma conversa interessante, contextualizada e guiada para os temas espirituais. Jesus aproxima-se daquela mulher, um contato improvável, alguém que dificilmente um judeu, aquele que detinha a palavra de Deus, que detinha a revelação, que detinha o conhecimento de Deus, que tinha a obrigação de fazer o que Jesus estava fazendo, mas não fazia, por costume. Mas Jesus estava ali, olhando para aquela vida, para aquela alma. Então o que é que ele faz para colher aquela vida, trazê-la para o reino, para falar de Jesus para ela, Como é que Jesus falava de Jesus? Ele conversava com as pessoas, e ele conversava de uma maneira contextualizada, Desenvolvia uma conversa interessante. A mulher vem buscar água, ele vai conversar sobre o quê? Sobre água, Começa a conversa: mulher, me dê um pouco de água para beber. Aí ele: se você soubesse a água que eu tenho para lhe dar. E aí começa a conversar. E a mulher estava tão sedenta que já estava, daqui a pouco estava falando sobre adoração já, Senhor, vejo que tu és profeta, onde devemos adorar? Então Jesus vai, colhe. Então, sigamos o exemplo do mestre, Conversemos com as pessoas, introduzindo temas espirituais, introduzindo
as questões espirituais, e vamos fazer isso de uma maneira interessante, né? Não precisa ser uma coisa chata, né? Uma coisa maçante. Se a gente olhar para as pessoas com sabedoria que vem do alto, Deus vai conduzir todas as coisas. A hora de colher é agora. A terceira e última lição, irmãos, é que na lavoura de Deus, o trabalho é feito em equipe. O trabalho é feito em equipe. Veja comigo os versos 36 a 38, aqui do capítulo 4. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso é verdadeiro ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, outros trabalharam, e vocês aproveitaram o trabalho deles. Com isso, irmãos, nós aprendemos que o sucesso na colheita de Deus, na colheita do reino de Deus, nunca é devido ao trabalho de apenas uma pessoa, né? Sucesso em ganhar almas nunca é devido ao trabalho de apenas uma pessoa. Se uma pessoa recebe a Cristo por meio do nosso testemunho, isso acontece porque o solo já havia sido preparado, né? Alguém já havia semeado, alguém já havia preparado o terreno. E aquela pessoa ali estava só esperando a cereja do bolo, né? A finalização, o nocaute. Mesmo quando acontece de o semeador e o ceifeiro serem a mesma pessoa, os frutos que resultam desse trabalho são sempre dependentes do agir de Deus. Mesmo que o semeador e o ceifeiro sejam a mesma pessoa, existem muitas outras circunstâncias que envolvem aquele desenvolvimento espiritual que dependem de Deus. No caso da mulher samaritana, a lei dos samaritanos, né? Quem havia semeado aquele campo, né? Quem havia preparado aquele terreno? Ora, eles já tinham conhecimento da palavra de Deus. Eles já tinham um certo conhecimento, mesmo que fosse deficiente. Eles tinham contato com a lei de Moisés, com o Pentateuco, as promessas de um Messias, né? Então eles já tinham conhecimento, né? A semente já estava ali. Veja o que a mulher diz aqui para Jesus no verso 25, né? Revelando que já havia algo ali no coração daquela mulher, algo da palavra de Deus. Ela diz: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então isso nos mostra que aquele campo ali já havia sido semeado pelos profetas, né? Então, o trabalho de Deus e a lavoura de Deus, a colheita na lavoura de Deus é um trabalho de equipe. Um trabalho de equipe. Várias pessoas cooperando para que almas sejam colhidas. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Né? Paulo sabia muito bem disso. Paulo, o apóstolo Paulo, né? É Deus quem, em última instância, traz as pessoas para o seu reino, mas Ele faz isso através de nós. Faz isso através de nós. E Ele ordena que estejamos envolvidos nesse trabalho. Para concluir, irmãos, eu gostaria de pensar com os irmãos como está a nossa colheita.
Como está a nossa colheita? Será que temos ajuntado frutos para a vida eterna? E essa passagem, não é porque eu esteja aqui ministrando que ela é essa pergunta, né, essa ordenança, não é porque eu esteja ministrando aqui que eu me sinta menos desafiado. Pelo contrário, eu preciso me dedicar a esse trabalho, né, tanto quanto todos nós. Como está a nossa colheita? Será que temos ajuntado fruto para a vida eterna? Fruto para a vida eterna. Nós cuidamos muito das coisas do presente, né, que vão perecer, são perecíveis, mas as almas permanecem. Devemos cuidar para não cometermos o mesmo erro dos discípulos, de pensarmos apenas nas coisas materiais e perdermos de vista a realidade eterna que está ao nosso redor. A eternidade já está ao nosso lado, no nosso trabalho, na universidade. As pessoas com quem nós interagimos são almas eternas, almas com um valor infinito. Os discípulos estavam indiferentes, pelo menos naquele momento, a essa realidade, né? Foram para a cidade comprar comida, o texto diz. E quando chegam, né, o papo era só sobre comida. Senhor, come, está com fome, toma aqui. Então Jesus fala, né, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu tenho outra comida que vocês não conhecem. Fazer a vontade de Deus. Os discípulos estavam completamente perdidos naquilo que Jesus estava falando e fazendo, porque estavam preocupados com as coisas materiais, né? Mas Jesus diz, levantem os olhos, levantem os olhos. Que Deus nos ajude a olhar os campos, né? Olhar os campos. Quantas pessoas como a mulher samaritana estão em busca de Deus, mas pelos meios errados, ou com uma teologia errada, ou quantos possuem esse anseio, mas estão marginalizados pela religião organizada, né? Devido às suas próprias ideias erradas sobre Deus, ou até pela falta de reputação moral. É em busca dessas pessoas que devemos ir, né? Veja, o exemplo de Jesus é top, né? Jesus é maravilhoso. E Jesus ia em busca dos excluídos, né? Os ortodoxos, os religiosos, desprezaram a Cristo, né? Os fariseus e o alto clero ali de Jerusalém, né? Desprezaram a Cristo. Mas os doentes, as prostitutas, os ladrões, os comilões, os beberrões, Jesus estava lá com eles, porque eles estavam prontos para ouvir, Vamos orar, irmãos. Pai, nós sabemos da nossa responsabilidade diante do Senhor, como ouvintes, ó Deus, da Tua Palavra, conhecedores do Evangelho, Senhor. O Evangelho não diz respeito a nós apenas, não diz respeito ao nosso bem-estar nesta terra, nem diz respeito à nossa salvação individual apenas, mas o Evangelho, Senhor, diz respeito ao Senhor que que comprou para si um povo de todas as tribos, línguas, nações. E nós precisamos, ó Deus, pregar esse Evangelho, Senhor, porque é assim que nós glorificamos o Teu nome, quando nós espalhamos, ó Deus, a mensagem e alcançamos pessoas, ó Deus, para o Teu reino.
Ajuda-nos, ó Deus, a viver isso, ó Pai. Nos livra, Senhor, da vergonha, do medo. Livra-nos, ó Pai, do egoísmo. Livra-nos, ó Deus, de pensar apenas em nós mesmos, ó Pai, mas que o nosso coração esteja sensível, ó Pai, às pessoas que mais precisam, ó Deus, aquelas pessoas que estão sedentas pela Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós